Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. E que Nossa Senhora Virgem do Monte Carmelo interceda por vossas vidas no dia de hoje. Querida irmã, querido irmão, nós estamos no sábado da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 3 de outubro de 2020. Vamos aos textos bíblicos para este dia. A primeira leitura é do livro de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 3, versos 5 a 6 e de 12 a 16. Vamos, nesse texto, encontrar essa seguinte expressão de Jó: agora eu vejo com meus olhos, por isso me retrato. Rezemos o Salmo 118, o refrão desse salmo, neste momento, pedindo a Deus que faça brilhar seu semblante sobre nós. Salmo 118, rezemos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Com atenção, vamos escutar agora o texto do Santo Evangelho. Lucas, capítulo 10, verso 17 até o verso 24. Escutemos com atenção. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem podermos compreender a palavra que nos foi anunciada. Amém. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos te viram, em cada passo comigo estás. Afinação à parte, essa canção, esse início da canção, exatamente em sintonia com o que diz Jó na primeira leitura de hoje, no final, do livro de Jó, capítulo 42. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram, e por te conhecer, eu me retrato e faço penitência, porque ousei pedir satisfações ao Senhor. O gesto de humildade de Jó, em perfeita consonância com o texto bíblico do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, na segunda parte do Evangelho de hoje, são 2 partes, a gente percebe pelo texto. A segunda parte, Jesus diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Não que Deus esteja propondo, Jesus esteja propondo aqui
uma luta de classes, né? Como muitas vezes as pessoas querem instrumentalizar o evangelho para colocar conflitos entre os irmãos, ricos contra pobres, homens contra mulheres e por aí vai. Não tem nada disso aqui. Que Jesus está falando exatamente que os sábios entendidos, assim como os ricos, né, na outra passagem, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Essas categorias, essas classes de pessoas só precisam entender o que é o óbvio para nós. Que sem Deus a gente não consegue nada. Então, de nada adianta ter uma carteira gorda, cheia de dinheiro, uma conta bancária estupenda, suntuosa. De nada adianta meus diplomas, meus doutorados, meu excesso de conhecimento, né? Se me falta humildade, me falta simplicidade. Preciso me humilhar e reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Hoje a gente está vendo um movimento dentro da igreja muito bonito, das pessoas buscarem conhecer melhor a doutrina da igreja. Isso é bom, é belo e louvável e deve ser feito, e nós incentivamos que se faça isso. Mas acontece que muitas vezes as pessoas elas ficam cegas, ficam orgulhosas, começam a ter muito conhecimento, começam a saber bastante sobre a igreja e aí se acham no direito de rejeitar até os superiores, os bispos, os cardeais, o próprio Papa. Mais sofre nosso Papa Francisco nos dias atuais, com tantos leigos e leigas que são muito entendidos, são muito sábios, sabem muito mais do que o Papa. E se acham no direito de questionar, não somente questionar, não que não deva se questionar algumas questões, mas se acha no direito de desacreditar, né, os ensinamentos do Papa, o taxando como um comunista, socialista, enfim. E o Papa é aquele que está na cadeira de Pedro, escolhido numa eleição legítima para governar a igreja. Então os grupos muitas vezes se radicalizam. Assim acontecia também com Bento XVI, aí que era atacado não por esses grupos de hoje, mas para o lado oposto, daqueles que são progressistas. Que o Papa Bento XVI era muito conservador, que não abria a igreja para os mais necessitados, era uma igreja de elite, uma igreja fechada, enfim. Nenhum dos dois tem sossego. Nem teve sossego o Bento XVI e não tem sossego o Papa Francisco. Mas nós sabemos que a missão é árdua, é difícil mesmo. Jesus já tem orientado que aqueles que resolverem segui-lo, tomem sua cruz e me siga. A nós o que resta é orarmos pelo nosso Papa, hoje o Papa Francisco, e pelos que virem depois. Pedir a Deus que ilumine o coração dos nossos fiéis, de nossos padres, para que sejamos obedientes, humildes. E sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Buscando a sabedoria divina, nos humilharemos e poderemos então compreender os desígnios do Senhor. Os discípulos voltaram na primeira parte do evangelho de hoje muito contentes, muito alegres. Por quê? Porque expulsaram demônios no nome de Jesus. Então contaram para Jesus que estavam super contentes pelo êxito da pregação. E Jesus falou assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Enfim, os demônios todos estão submetidos, mas não porque vocês são bons, não porque vocês são os caras, não porque vocês são feras, não porque você é o mais
astuto, mais inteligente, mais sábio, mais poderoso. Não, mas porque a palavra de Cristo lhe deu essa autoridade. É a palavra de Jesus que submete os inimigos e os demônios. Porque nós, pelas nossas próprias forças, somos fracos e seríamos derrotados facilmente pelo diabo e seus demônios. Mas quando Jesus é o centro da nossa pregação e quando a gente fala no nome dele, quando é ele que age, quando é ele que atua no nosso evangelismo, na nossa pregação, aí sim os poderes também das trevas se submetem, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E Jesus diz assim, olha, então não se empolguem, não fiquem contentes por terem expulsado os demônios. Não fiquem contentes por terem pisado naquilo que é de baixo. Por outro lado, fiquem contentes por outra razão, porque vossos nomes estão escritos no céu. Por isso vocês devem ficar alegres. Hoje é o tempo de se inscrever em tudo, né? Quantas pessoas pedem, se inscreva no meu canal, se inscreva, ative o sininho, pede inscrição nisso, inscrição naquilo, me siga no Instagram, né? Curta minha página no Facebook, sempre somos convidados a entrar em grupos, a seguir pessoas, a ter o nome inscrito na lista daquele ou daquela pessoa ou daquela instituição. Jesus nos fala que o lugar que a gente deve estar inscrito e se preocupar para que o nosso nome lá esteja é no céu. Então, aquela lista VIP, que muitas vezes a gente fica de fora, que nós não entramos nela, porque não correspondemos ao que é exigido para os convidados daquela festa, não temos acesso a algumas festas, não entramos na lista VIP. Mas não tem problema nenhum ficar de fora dessas listas. O que nós não podemos ficar de fora jamais é da lista que mais importa, a lista do céu. Fiquem felizes, alegre-se, não porque os demônios se submetem a vós, não porque você tem uma inteligência maravilhosa, não porque você é rico, não porque você tem um monte de coisa. Não, fique feliz, porque seu nome está escrito no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Amém. Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.